Gravou. Pronto? Boa noite. Meu nome é Carlos Angel, essa é minha colega Nilza e a gente preparou um trabalho sobre a doença tuberculose. É da matéria Biologia dos Micro-Organismos e eu vou iniciar falando sobre a definição da doença, sobre as características do micro-organismo e a importância dessa doença. E a Nilza vai dar sequência falando sobre a patogenia, o tratamento e a prevenção de sintomas dessas doenças. Então, para iniciar, o que vem a ser tuberculose? O que é tuberculose? Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos, por exemplo, o fígado, os rins, os ossos, as meninges, meninges no caso sendo a membrana que envolve o sistema nervoso central. Essa palavra tuberculose, ela vem da característica da doença, porque é uma das características da doença formar tubérculos, que são aglomerados de células de defesa no ataque, na tentativa da resposta de eliminar o agente causador. E a importância? Qual a importância que tem essa doença para o mundo e para o Brasil? Essa doença é uma doença que confunde com a história do homem, porque ela já vem acompanhando o homem desde o homem que iniciou a civilização. Essa doença já existe desde aquela época. É a maior causa, dentre as doenças infecciosas, entre os adultos. Conforme a Organização Mundial de Saúde, cerca de 8,6 milhões de pessoas desenvolveram a tuberculose em 2012 e 1,3 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. Então é uma doença que tem uma importância muito grande no mundo e aqui no Brasil. Outra característica também importante dessa doença, é que dentre os portadores do HIV, a tuberculose é uma das principais doenças que estão associadas a esses portadores. Devido à baixa imunidade desses portadores, a doença acaba acometendo mais esses portadores. E no Brasil? No Brasil também a tuberculose tem muita importância, porque ela ocupa o 15º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo. Então não é pouca coisa. Esses são dados do Ministério da Saúde. E também são notificados 85 mil novos casos por ano aqui no Brasil. São registrados também 6 mil mortes por ano, decorrente dessa doença. E a tuberculose ela é a 9ª causa de internações dentre as doenças infecto-contagiosas. E também, dentro desse grupo de doenças infecto-contagiosas, ela ocupa o 4º lugar na causa de mortalidade. Além disso, a tuberculose também ela ocupa o 7º lugar quando se considera os gastos com internações fornecidas pelo SUS. Bom, e as principais características do micro-organismo causador dessa doença? Quais são as características desse micro-organismo? O micro-organismo que causa a tuberculose ele é da espécie Mycobacterium tuberculose e ele foi identificado no ano de 1882 pelo cientista Robert Koch. Daí o nome de bacilo de Koch. Ele é um parasita intracelular facultativo, ou seja, ele tanto pode desenvolver fora da célula como dentro da célula. Esse parasita, ou seja, esse micro-organismo, ele tem a capacidade de sobreviver e se multiplicar mesmo dentro de células fagocitares, que são células de defesa. Eles conseguem
se multiplicar dentro dessas células. Tem características como estrutura bacilar, ou seja, é um bacilo, né? É um bacilo que mede aproximadamente 0,2 a 0,6 milímetros de diâmetro e 1 a 10 milímetros de comprimento. São micro-organismos imóveis, ou seja, eles não se locomovem, são imóveis. Não são esporulados, ou seja, eles não produzem esporos. Não produzem cápsulas, são não capsulados, né? E são aeróbios estritos, ou seja, eles só podem viver em ambientes que contenham oxigênio, né? São aeróbios obrigatórios. E a faixa de temperatura ideal para o crescimento desse micro-organismo é entre 35 e 37 graus. Fora dessa temperatura, ele não se desenvolve bem, não há um bom crescimento. Outra característica do micro-organismo, do micobactério, é a resistência à ação de agentes químicos. Tá? Porém, eles são sensíveis a alguns agentes físicos, como a ação do calor, né? São sensíveis ao calor e são sensíveis também à radiação ultravioleta. Porém, eles são resistentes ao congelamento e são resistentes também à dessecação. O que é dessecação? Dessecação seria o processo de desidratação. Então ele tem uma capacidade de resistir à desidratação. Continuando as características do micro-organismo, ele tem um tempo de geração longo entre 14 a 20 horas. O que é tempo de geração? É o tempo que o micro-organismo gasta para se multiplicar, duplicar, as células para dividir. Porém, ele pode entrar num processo chamado de estado de dormência, onde ele para de se desenvolver, de se multiplicar, porém ele não é eliminado. Isso pode servir de um reservatório para a reativação da doença. A doença pode ser reativada devido a essa característica do micro-organismo. Esse micro-organismo não cresce em concentração, num ambiente onde tem a concentração de 5% de cloreto de sódio. Né? Eles são sensíveis à presença de um ambiente onde tenha 5% de cloreto de sódio. Também não crescem em temperatura de 45 graus, como eu já falei lá, que a temperatura ideal dele é de 35 a 37 graus. Num ambiente onde tem a temperatura de 45 graus, esse micro-organismo não se desenvolve, não cresce. Outra característica importante do micobactério é que eles formam agrupamentos com formato de ramos, né, alongados e tortuosos. Essas formações que eles criam, né, esses agrupamentos, eles são conhecidos como cordas. É chamado de cordas, esses agrupamentos, e isso dá características para eles até poder invadir ou se espalhar mais no caso de infecção pulmonar. As colônias do micobactério em meio de Jensen, eles têm morfologia com aspecto seco, rugoso, acamuçado e sem produção de pigmento. Eles apresentam uma aparência de creme, uma coloração de creme, isso no meio de Jensen. Continuando as características, o micobactério também é resistente a álcool ácido, né? Essa característica dele ele tem devido à composição da parede celular, que é principalmente constituída de micólicos, ácidos micólicos, que é um tipo de ácido graxo. Essa parede celular, essa composição da parede celular, ela forma uma barreira hidrofóbica. Hidrofóbica quer dizer que é a aversão à presença de líquido, de água, no caso, né? E isso dá também ao micobactério a resistência à dessecação, como já foi visto lá. Então a resistência à dessecação é justamente pela presença do ácido micólico na parede celular. Essa parede celular também dá também, essa composição da parede dá também a característica de resistência a agentes químicos e também resistência a muitos antibióticos, porque nem todo antibiótico pode ser usado no combate
a tuberculose, que tem alguns antibióticos específicos que são utilizados para o tratamento, entre 3 e 4 associados para fazer o tratamento da tuberculose. O Mycobacterium tuberculosis, ele dificilmente vai ser curado pelo método de Gram. Porém, mesmo ele sendo difícil de ser curado pelo método de Gram, ele é considerado uma bactéria Gram positiva, né? Justamente pelas características que ele contém na parede celular. O conteúdo lipídico justamente da parede celular, que é principalmente pelos ácidos glicólicos, ceras e fosfatídeos presentes nessa parede celular do micobactério, também é responsável pelos efeitos biológicos com a formação de granuloma. O granuloma é uma resposta imunológica que apresenta um tipo de inflamação e induz também, essa característica induz também a necrose caseosa, no caso a morte celular, que fica com a aparência de queijo. Aqui agora a gente chega à parte de patogenia, que é a parte da nossa colega que vai apresentar para vocês. E ela vai falar sobre a patogenia, os sintomas, o tratamento e a prevenção das doenças. Ok? A patogenia. Como a doença é adquirida? Depende da intensidade do contato com o doente, da proximidade, da continuidade e ambiente favorável. Ou seja, a facilidade de se contagiar vai ser através de aglomerações de pessoas e de um contato direto com alguém que já esteja infectado por essa doença. A dispersão se dá por aerosóis contendo gotículas com 1 a 2 bacilos em suspensão, que pode atingir bronquíolos e alvéolos e iniciar a multiplicação. A infectividade depende da capacidade de um indivíduo com a forma pulmonar da tuberculose de eliminar bacilos para o exterior, sendo, portanto, uma consequência do estado bacteriológico do doente, a fonte de infecção habitual. Doentes bacílicos, isto é, com baciloscopia positiva, elimina cerca de 500 bacilos por ml de escape, sendo, portanto, as maiores fontes de infecção. Então, no escarro, pode apresentar 500 bacilos. E é uma excelente fonte de infecção, de contaminação. Indivíduos com baciloscopia negativa e cultura positiva também são fontes de infecção, ou seja, mesmo quando a baciloscopia der negativa, apresentar um resultado negativo, e na cultura apresentar um resultado positivo, então aí há uma fonte de infecção, não pode ser ignorada. 5.000 bacilos. 5.000 bacilos. Fatores de virulência do micro-organismo. A virulência da cepa infectante e o tamanho da dose inalada têm grande importância no estabelecimento da tuberculose. Contudo, os mecanismos de defesa do hospedeiro são mais ou menos efetivos no controle da infecção por predisposição genética do hospedeiro ou por influências de fenômenos induzidos pela própria bactéria, que funcionariam como mecanismos de escape, como, por exemplo, o fator corda, que inibe a migração de leucócitos e que provoca a formação de granulomas crônicos e pode atuar como adjuvante imunológico. Ou seja, a nossa imunidade, a qualidade da nossa imunidade vai favorecer muito para a contaminação deste vírus. Ou seja, quanto maior a nossa imunidade, mais estamos menos favoráveis vamos estar de nos contaminarmos. A ativação dos macrófagos estabelece o início da ativação da resposta imune específica, que pode ser medida por células e por anticorpos. O Mycobacterium tuberculosis usa mecanismos de escape com a capacidade de sobreviver no interior de macrófagos no compartimento endossomal ou no citoplasma, mesmo quando parte dos macrófagos são ativados pelos próprios bacilos.
como a doença se desenvolve. Para o desenvolvimento dessa doença, irá depender muito de fatores ligados tanto ao hospedeiro como do bacilo. É diretamente proporcional ao número de bacilos, à virulência da cepa inalada e ao desenvolvimento de hipersensibilidade pelo hospedeiro. É inversamente proporcional à imunidade natural e à imunidade adquirida. Os sintomas iniciais são tosse seca, febre baixa, geralmente no final de tarde, excesso de suor à noite, falta de apetite e perda de peso. Posteriormente, a tosse pode vir acompanhada de secreções moderadas, de cor variável e até mesmo com presença de sangue. A tosse interrupta por 3 semanas pode indicar tuberculose pulmonar. Os sintomas, muitas das vezes, nem aparecem, né? Por isso, muitas pessoas nem dão a devida importância, porque às vezes ela pode ser também assintomática. Mas é bom sempre estar atento a esses sinais de tosse com frequência, de febre, e procurar um acompanhamento médico para verificar sempre que esses sinais começar a surgir com frequência. O tratamento é feito à base de antibióticos durante 6 meses, não podendo haver abandono do tratamento. Ou seja, tem cura, a tuberculose ela tem cura, mas é preciso seguir à risca esse tratamento, por isso é bom que o paciente ele tenha uma equipe médica acompanhando ali nesse tratamento, porque se não fazer o tratamento adequado, se interromper esse tratamento, essa bactéria ela só vai ficando cada vez mais resistente e dificultando cada vez mais a cura. A prevenção, imunizar as crianças com a vacina BCG. Então, logo nos primeiros meses de vida, né, toda criança ela recebe a vacina BCG para se prevenir contra a tuberculose. Mas vale ressaltar que a BCG ela não é especificamente uma vacina para curar, e sim é um meio de prevenção. Ela por si só ela não cura. Outro meio é evitar aglomerações de pessoas em ambientes fechados e não utilizar objetos de pessoas contaminadas, porque como já foi explicado antes, né, aglomerações de pessoas, várias pessoas em um mesmo ambiente vai se tornar cada vez mais propício, porque aqueles bacilos eles ficam ali vivos no ar por várias horas. Para referência do nosso trabalho, nós acessamos a plataforma, o site. Assim a gente conclui o nosso trabalho, né, agradecendo, e a gente encerra por aqui. Muito obrigado.